Nós vamos aprender lições importantíssimas sobre a oração, tá? Então, a oração, sem dúvida, ela é um excelente alimento para as nossas vidas, tá? Então, nas Escrituras encontramos com facilidade diversos textos que nos incentivam, tá, irmãos, a prática da oração. De todos os exemplos, Jesus Cristo é o mais prominente, né? Então, Jesus, ele é o nosso melhor exemplo da oração, tá? Ele não somente ordenou que nos dedicássemos à oração, mas também foi um autêntico para, né, essa prática, né, da oração. Então, hoje, irmãos, nós vamos analisar um pouquinho sobre esse tema da oração. Vamos aqui à prática da oração. Na Bíblia, além de a oração ser considerada um privilégio, é também uma ordem. O Senhor nos dá essa ordem, nos ordenou que fizéssemos isso, né? O próprio Jesus tinha como certo que seus discípulos orariam quando dissessem, né? Quando orarem. Né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, na Bíblia a oração é considerada um privilégio e também uma ordem. Né? O Senhor, ele nos ordena. E desde que a gente conhece a palavra, se entende, a gente tem que já ir aperfeiçoando a prática da oração, ensinando os nossos filhos também a prática da oração. Então, eu, diaconisa Jasilene, graças a Deus, eu já nasci no berço evangélico, né? Sou filha dos pais evangélicos, família toda evangélica, graças a Deus, já dessa denominação. E eu fui criada pelo pastor Jósimo, que me ensinou muito a orar. E eu ainda era pequena, às vezes eu não entendia por que que ele me acordava 4 da manhã para orar. Por que que às 10 da manhã nós estávamos orando? Por que que meia-noite nós estávamos na igreja orando? Só depois de grande que eu fui entender, né, o porquê que ele orava tanto. E ele foi do exemplo para mim, né, porque a gente é um combustível a oração, né? A gente precisa da oração para nos mantermos de pé. Então, a oração, ela é essencial nas nossas vidas. Então, isso, né, quando Jesus falou isso para os discípulos, né, significa que eles já praticavam a oração e continuariam a praticá-la, certo? Então, orar é nos colocar na presença de Deus. Então, quando você ora, você se coloca na presença de Deus por meio da fé, valendo-nos do sacrifício de Cristo, e é falar com Deus com toda a liberdade por meio da palavra audível, tá? E ou silenciosa, né? Audível ou silenciosa. Então, a palavra de Deus é o Espírito Santo quem nos habilita a realizá-la, segundo Efésios 6,18. Todo ser humano carece da comunhão com Deus, ou seja, nós precisamos dessa intimidade com o Senhor, nós precisamos desse companheirismo, tá? Então, tal privilégio é possível a todo cristão. Todos nós precisamos dessa comunhão, precisamos ter essa intimidade com o Senhor através da oração. E é aberto para todas as pessoas. A prática da oração, né? A oração em particular. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, né? Mateus 6,6. Todo ser humano carece dessa comunhão com Deus, dessa intimidade, desse companheirismo, tá? Então, é aberto, irmãos, como eu já falei, para todas as pessoas, né? Orar. Lá em Atos 1,14, todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Em Atos 4,24, ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, olha só, irmãos.
aqui Jesus, né, a palavra de Deus nos ensinando. Aqui diz que todos eles se reuniram em oração, né, as mulheres, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, né, já lá em Atos fala que, ouvindo isso, levantaram junto a voz dizendo, então eles clamaram, eles oraram, ó soberano, né, e eles exaltaram o Senhor aí, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, contudo, se orarmos diante de outras pessoas, nunca o fazemos com o objetivo de sermos notados por ela. A oração é a prática de relacionamento com Deus. Quando pratica a oração, o indivíduo se dispõe a uma conversa franca, aberta com o Senhor, que dá a liberdade de expressar suas alegrias, sofrimentos, angústias. Então, não é só quando a gente está no momento bom, mas nos sofrimentos, nas angústias, nós temos total liberdade para falar com o Senhor. E quando ele menciona o quarto, né, em seu ensino, não está proibindo as orações comunitárias, as orações públicas. Ele não está proibindo isso, não. Né? Então, na própria Bíblia Sagrada, nós vimos aí exemplos dos irmãos que eles estavam reunidos. Eles se levantavam, né, juntos, levantavam a voz para clamar, para falar com Deus. E não oramos para liquidar todos os nossos problemas de forma mágica. Não é dessa forma, não é uma mágica. Ainda da prática da oração pública e comunitária. Lá em Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, quando oramos diante de outras pessoas, nunca fazemos com o objetivo de sermos notados por eles. Né? A oração é a prática de relacionamento com Deus. A gente não ora para se aparecer, para se exaltar, né? Para mostrar, de repente, que somos melhores ou queremos ser melhores que alguém. Então, não é com esse objetivo a oração. E como já falei, não oramos para liquidar todos os nossos problemas de forma mágica, mas para demonstrar a Deus que confiamos nele e dependemos da sua ajuda para a nossa vida cotidiana. Nós somos dependentes de Deus todos os dias, todos os momentos. E às vezes ele não transforma as circunstâncias adversas que nos cercam, mas nos transforma para que consigamos enxergá-las de outra maneira. Às vezes o Senhor cria também situações, né, para que a gente possa também ter essa intimidade, né, com Ele, da oração. E Ele nos ensinou a orar. Ele nos deu um modelo da oração. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus, que nós devemos orar ao nosso Deus. Né? Então, você pode orar deitado, andando, de joelhos, né? Mas você precisa estar inteiro ali com o coração cheio de gratidão, né? Cheio de amor para conversar com o Senhor. E não é de qualquer jeito. Tá, irmãos? Eu tinha um pastor lá na outra cidade que eu morava, em Altamira, que ele sempre falava, nas orações de 5 horas da manhã, nas campanhas, e ele sempre falava isso pra gente, e eu levei muito a sério. Dizer assim, olha, quando vocês virem orar, se apresentar para Deus, não venha de qualquer jeito. Coloque a melhor roupa, se arrume da melhor forma, porque você vai estar na presença do Todo-Poderoso. Mesmo que você esteja ali no seu quarto, muitas vezes a gente está desleixado, porque eu estou com preguiça, então eu vou orar deitado. Se eu estou com saúde, eu vou me prostrar diante de Deus, eu vou me jogar ali diante de Deus mesmo, de uma forma prostrada, para que o Senhor possa receber a minha adoração, né? A minha oração, a minha petição a Ele. Então, Ele nos ensinou a orar. E eu aprendi isso, como falei anteriormente,
a prática da oração, a orar desde pequena, com uma pessoa que foi meu exemplo de oração, o pastor Jósimo, que é uma pessoa que ora muito. E o mais interessante é que a forma que ele orava, eu aprendi. Né? Ele gosta de orar em voz bem alta. E eu aprendi a orar dessa forma. Então, quando eu estava na igreja, todas as pessoas sabiam que ali eu estava, porque eu até, né, foi meu exemplo e a gente tem a tendência de seguir. Né? E com o passar do tempo, eu ficava assim incomodada com as pessoas que não abriam a boca, que não oravam, que estavam ali do nosso lado e a gente não ouvia nada dessas pessoas. Né? Pessoas, às vezes, já há bastante tempo na igreja, talvez mais velhas que eu, não oravam. E me recordo que o pastor Robson Bentes, quando ele era meu pastor lá, toda vez ele comentava isso comigo, que ele achava interessante a forma que eu orava, porque eu pedia para que o Senhor ensinasse aquele povo a orar. E às vezes ele sorria de mim, porque ele dizia assim, eu acho muito engraçado a forma que a senhora ora. Porque eu dizia, Senhor, ensina, Senhor, esse povo a orar. Meu Deus, dê palavras a esse povo para que abram a boca, para que possam falar contigo. E essa era a minha oração. E aos poucos, o Senhor foi fazendo, o povo foi amadurecendo, né? Até a igreja, que a igreja se tornou uma igreja realmente de oração. Então, irmãos, aqui nós vamos ver o modelo da oração, tá? O modelo da oração. Depois de advertir sobre o perigo, né, da oração, que o Senhor falou lá, né, na leitura, fala a respeito dos hipócritas, da forma que você deve orar, que não tem que ser de qualquer jeito, né, não para se aparecer. Então, depois dele ter falado isso, né, sobre essa oração hipócrita e mecânica, Jesus ele ensina o modelo da oração, tá? E ele inicia lá no capítulo 6 de Mateus, do versículo 9. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Mateus 6, 9. Então, ele inicia Pai Nosso. Então, ele inicia a oração modelo de uma forma reverente. Tá? Ele diz Pai Nosso. Então, chamar Deus de Pai, isso significa que é reverência, é intimidade, que você tem intimidade com o Senhor, com o Criador. Então, você ora Pai Nosso. E aí, mais adiante, devemos lembrar que ele está numa posição exaltada. Você exalta Deus, né? Você diz, Pai Nosso que estás no céu. Então, você inicia primeiramente exaltando a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, reconhecendo a sua soberania. Então, Pai Nosso que estás no céu. E mais adiante, devemos reconhecer que Ele é santo. Ele diz, santificado seja o teu nome. Então, devemos reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Pai, que nós devemos ter essa intimidade com Ele, de Pai. Todos nós temos uma intimidade e liberdade para falar com os nossos pais. Então, não deve ser diferente com Deus, que é o nosso Pai supremo, soberano, que sabe todas as coisas. Mas devemos reconhecer que Ele é santo. Então, santificado seja o teu nome. Então, você primeiro exalta, você reconhece que Ele é santo. E mais adiante, já lá no versículo 10, ele mostra a submissão e obediência, né? Devemos ser submissos e obedientes à sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, você nunca tem que dizer, Senhor, faça a minha vontade. Sempre colocar que Deus realize, que seja sempre a vontade dele na sua vida, nas nossas dívidas, nas nossas vidas, né? Então, que o Senhor possa... as dívidas deixa para lá, né? Então, que o Senhor possa
ouvir, né, a nossa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No versículo 11, né, então aqui, o que devemos pedir? O que ele nos ensina que devemos pedir? Ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, o filho deve pedir ao pai o suprimento para as suas necessidades, seja elas materiais ou espirituais. Então, a gente sempre pede, né, para os nossos pais. Né? Os filhos, quando eles ainda são dependentes dos pais, eles vão lá e eles pedem, pai, quero tal coisa. Né? Se o pai sentir e tiver em suas possibilidades de atender o filho, ele dá. E da mesma forma, nós com Deus. Nós somos dependentes de Deus. E nós precisamos pedir aquilo que nós necessitamos. Segundo as nossas necessidades, sejam elas materiais ou sejam elas espirituais. Porque o Senhor, ele nos responde. Que o Pai perdoe a nossa falta e ofensas. Ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas. É aí que vem as dívidas, né? Perdoa-nos as nossas ofensas. Perdoa-nos as nossas dívidas. Então, primeiro, o que você faz? Você exalta, você reconhece que ele está numa posição de exaltado, que ele é santo, santificado seja o teu reino. Devemos reconhecer que é submisso e obediente, ser submisso e obediente à sua vontade, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E devemos pedir o alimento necessário. Nós devemos sempre ter isso em mente, pedir o alimento necessário. Que o Pai guarde de cair em tentação. E na tentação, ele diz, e não vos deixes cair em tentação. Mateus 6, 13, né, a parte A. E não nos deixes cair em tentação. E aí ele continua, mas livra-nos do mal. Então, que o Pai livre das artimanhas do maligno. Que ele possa nos livrar das artimanhas do maligno. É assim que deve ser a sua oração. E para finalizar a oração, devemos reconhecer que o Pai é poderoso. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Lá em Mateus 6, 13. Né? E lá em Efésios 3, 21 e 22, a palavra de Deus diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, né? Para todo sempre. E amém, lá no final. Então, ao final da oração, o filho reconhece que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, né, que pensa, que pede, porque dele é o reino, é a glória para todo sempre. Então, esse, irmãos, é o modelo da oração. Primeiro você inicia exaltando ao Senhor. Reconhece que ele é santo, né? Você tem que se prostrar de uma forma também submissa, reconhecer isso, que devemos ser submissos, obedientes à sua vontade. E pedir somente aquilo que é necessário. E para finalizar, reconhecer que ele é poderoso. Infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos. Ele é poderoso. Amém. Então, agora nós vamos ver o conteúdo da oração. Na oração, há elementos que nos auxiliam eficazmente
no nosso conhecimento relacional com Deus. A prática da oração é tão importante e nobre na vida cristã que não deve, de modo algum, ser realizada de forma inconsequente, ou seja, menosprezando-se, e temos alguns exemplos bíblicos aqui. A oração não deve ser realizada de qualquer modo, de qualquer forma, como eu já falei anteriormente, né? E Tiago confirmou isso lá em Tiago 4:3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleitos. Então, para que não venha a ocorrer o erro de praticar a oração de modo equivocado, nós precisamos tomar cuidado. Precisamos ter muito cuidado quando nós estamos orando. E vamos mostrar aqui alguns elementos. São 5 elementos na oração modelo, para que você possa entender um pouco mais da forma de orar, como você vai orar, né? Os 5 elementos na oração modelo. Eu vou passar aqui, que é melhor para a gente visualizar. O primeiro elemento é a adoração. A adoração nos faz exaltar o caráter e a soberania de Deus. Assim declaramos que Ele é santo e domina sobre o universo. Portanto, deve ser adorado. Lá em Salmos 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, a sua misericórdia dura para sempre. E o segundo elemento é a gratidão. Gratidão. Em nossas orações, precisamos incluir também a gratidão. Agradecer na oração leva-nos a reconhecer que Deus é o responsável direto pelo nosso bem-estar e nos trata com misericórdia. Salmos 103:2. Bendize, minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, as nossas orações, a gente precisa entrar diante de Deus com um coração grato, com um coração agradecido, né? Cheio de gratidão. Você amanhecer e você poder contemplar as maravilhas de Deus, você perceber a sua saúde, você perceber que você tem um trabalho, que tudo Deus te proporcionou, você deve agradecer, se prostrar com um coração cheio de gratidão. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, né, pela minha família, obrigado pelos meus filhos, pelo meu trabalho, pelos meus negócios. Então, é a gratidão. Primeiro, é a adoração. Segundo, a gratidão. E o terceiro, aqui ainda da gratidão, lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 17. Orai sem cessar. Então, isso é a Bíblia que nos manda, né? Orar sem cessar. Ou seja, todo tempo. Em todo tempo a gente precisa orar. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, devemos agradecer. E fazer a diferença em todo lugar que a gente for. Todo lugar. Demonstrar que você é um cristão, que você é grato a Deus por tudo. Quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou hoje, eu comecei logo no primeiro dia reunindo todo mundo para orar. E todo mundo ficou assustado comigo. Porque nunca ninguém tinha feito isso, nunca ninguém tinha chegado lá para orar. E eu tenho um livrinho, que é o Pão Diário, não sei se alguém aqui já conhece o Pão Diário, que todo dia eu reflito um pouquinho, os dias dos meses ali, e eu falei para eles, todo dia uma pessoa vai orar, vai ler um trecho aqui e vai orar. Então, antes de começar o trabalho, reúne todo mundo, faz a leitura e ora. E agradece a Deus pela noite que passou, por ter nos proporcionado mais uma oportunidade de estar lá juntos, né? Orar pelos nossos patrões,
pela empresa, que ela venha prosperar. Então, tudo isso. E logo todo mundo ficou sabendo que, poxa, ela é evangélica, né? Porque ela vem e ela ora, e depois as pessoas, olha, nunca ninguém tinha feito isso aqui, ninguém orava com a gente. E se falha um dia, eu sou cobrada, né? Porque tem que orar. Todos os dias a gente precisa estar orando lá. O terceiro elemento é a súplica. A súplica nos leva a expor as nossas necessidades materiais, espirituais, familiares, etc. Ao nosso Deus que intervirá no tempo certo, trazendo nossas respostas. Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acontecerão. Batam e a porta lhes será aberta. Então, muitas vezes nós queremos as bênçãos, mas a gente não suplica, a gente não pede. A gente põe na cabeça, porque Deus sabe tudo, Ele não é onisciente, onipresente, Ele me conhece, Ele sabe tudo o que eu preciso. Mas nós vimos na leitura anterior, orai sem cessar. E aqui ele diz, peçam e lhe será dado. Às vezes os nossos pais, eles sabem que a gente está precisando de algo, mas se a gente não falar, eles não vão comprar pra gente. Tem que estar lá e falando, né? Olha, eu quero isso, e às vezes insistindo. Então a gente tem que suplicar. Antes de começar esse estudo, eu estava muito nervosa, mas eu estava suplicando, Senhor, tira esse nervoso de mim, né? Então eu supliquei a Deus e graças a Deus já relaxei. Então, aqui, súplica. Então a súplica, ela nos leva a expor as nossas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, familiares. Se você se acha numa situação difícil, você se prostra, você suplica, né? Me lembro que quando a minha irmã estava, a Nara estava numa situação difícil, que o médico disse que não podia fazer mais nada. Quando eu ouvi aquilo do médico, eu tenho que fazer, ela grávida de 6 meses, e o médico disse assim, eu não posso fazer nada. Se não levarem daqui para outro lugar, vai morrer as duas. Ela estava grávida de uma menina. E ele disse, amanhã eu vou tentar salvar uma das duas. E isso era terça-feira à noite, se eu não me engano. E quando eu desliguei o telefone, que eu estava falando com esse médico, a primeira coisa que eu fiz, eu me joguei mesmo e me prostrei e supliquei ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és o dono da vida. Não está nas minhas mãos e nem nas mãos daquele médico. Mas, Senhor, que Tu possas fazer o melhor. E eu creio que Tu tens poder para tirar minha irmã dessa situação. E para a glória de Deus, o Senhor nos respondeu. Hoje, a minha sobrinha, Lara, já tem 3 anos. É uma bênção. Mas o Senhor nos atendeu. Então, eu me prostrei como eu nunca tinha feito. Em prantos mesmo, chorando, pedindo a Deus socorro, suplicando, porque nós estávamos numa situação difícil, uma necessidade, né, difícil. E o Senhor nos ouve, Ele nos atendeu. Para a glória de Deus, né, nós podemos dar esse testemunho hoje. Marcos 11, 24. Jesus disse, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, de qualquer forma, se você está precisando, pode se calar, tem que se calar? Não. Ele diz, tudo o que pedirdes orando, mas você precisa crer. Não é só pedir de qualquer jeito. Você precisa crer que você vai receber. E lá em Tiago 5,16, a súplica de um justo é muito eficaz. Olha só, quando você suplica, de verdade, que você crê, de verdade, você consegue ter resultado. Você consegue ter sucesso ali na sua petição, na sua oração, porque o Senhor, Ele nos ouve, Ele nos responde. Ele não é um Deus mudo, Ele é um Deus que nos responde.
E o quarto elemento é a intercessão. A intercessão na oração nos faz voltar o nosso clamor também para o próximo. É vontade de Deus que lhe apresentemos o sofrimento alheio. Cristo nos deixou esse exemplo quando orou pelos seus discípulos. Quando ele disse lá em João 17,15, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Então, devemos lembrar também do nosso próximo, das pessoas que nos cercam, dos nossos amigos, dos nossos parentes. Devemos lembrar dessas pessoas também. É vontade de Deus que lhe apresentemos o sofrimento alheio, como eu já li. E Cristo ele nos deu esse exemplo. E o quinto e último elemento é a confissão. A confissão que nos leva a pedir. Lá em Lucas 11:4. Perdoa-nos as nossas dívidas, né? Ou as nossas ofensas, os nossos pecados. Então, sempre a gente tem que dizer, Senhor, perdoa. Confessar a Ele. Deus se agrada quando reconhecemos e confessamos os nossos delitos, mesmo tendo Ele reconhecimento de todos, pois tal atitude é o reconhecimento de que somos inteiramente dependentes da sua misericórdia. Então, você precisa também confessar. Todos os dias. Pedir perdão. Confessar a Jesus. Muitas vezes nós pecamos por pensamentos, por atitudes. E muitas vezes nós nem nos lembramos que nós erramos. Mas aí a gente lembra que tem um Deus poderoso, misericordioso. E nas minhas orações eu sempre digo, Senhor, perdoa, até me lembra, se eu não lembro daqueles pecados que eu não estou lembrando agora, mas que eu não quero, né, ficar com essa culpa. Então, a gente deve confessar a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, certo? Então, Deus, ele se agrada quando nós reconhecemos isso, que nós somos pecadores, que nós confessamos os nossos pecados, mesmo ele sabendo de todas a nossa vida, do nosso interior, mas nós precisamos buscar a Ele porque somos dependentes da sua misericórdia. E desse modo podemos confiar na ação perdoadora de Jesus, né, para com os seres humanos, porque Ele nos perdoa. A eficácia da oração, né, Jesus disse, por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis. Então, nós já vimos aí essa leitura. A oração tem um efeito relevante em nós. Nós já lemos também aqui em Tiago, né? A súplica de um justo é muito eficaz. Então, ela é poderosa e ela é eficaz. Não devemos fazer a nossa petição com medo. Deve ser sincera. Não devemos ter medo de Deus. Ela é sincera. Nossa oração deve ser sincera para que o Senhor possa nos responder. Então, Deus tem poder, através da oração, de mudar tanto o lado de dentro quanto o lado de fora. Então, se você está numa situação difícil, né, nem sempre, não é tudo que o Senhor vai te responder logo, da mesma hora, né, da forma que a gente quer, mas é tudo no tempo de Deus. Mas devemos desistir? Não, nós devemos perseverar, nós devemos persistir na oração. Então, quando Jesus orou lá no Getsêmani, né, por exemplo, ele queria que o lado de fora fosse transformado, o que não aconteceu, porque ele estava passando ali por um momento, né, árduo na sua vida, onde ele estava com agonia. E ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o cálice continuou ali. Mas logo apareceu o quê? Um anjo que o encorajava. E assim somos nós nas nossas tempestades. Se você
pede, ora, Deus ainda não te atendeu, não desiste, porque o Espírito Santo, ele te encoraja. O Espírito Santo, ele nos encoraja muito. Então, não desista de orar ao Senhor. Já estamos chegando ao final desse estudo. Devemos orar de forma confiante ao Senhor. Devemos acreditar que as nossas súplicas serão atendidas, não porque há poder na oração ou na pessoa que ora, mas porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso. Então você deve confiar no Deus Todo-Poderoso, né? Em Efésios 3:20, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Devemos orar de forma submissa. A semelhança de um pai que nem sempre dá tudo o que o seu filhinho lhe pede. Deus nem sempre atende todas as nossas orações, como eu já falei. Uma das razões é que certas orações são motivadas por fé, mas por interesses. Como ele disse, pedis, mas pedis mal. Então, devemos saber como pedir. Então, oremos de forma submissa à vontade de Deus. Tá? Outra razão é que Deus usa o seu direito conforme a excelência de seu ser, o que significa que ele sempre sabe e deseja o melhor para nós. Por amor, algumas vezes não nos atende quando e como queremos, porque ele nos ama. Nem tudo que a gente pede é a vontade de Deus. Tá? Então, por isso que tem que ser conforme a sua vontade. Oremos de forma humilde. Se podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, vamos ser humildes. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma passagem muito emocionante, né, de uma pessoa que não temia, que não conhecia, mas de repente passou a temer, né, e disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse foi parte de um diálogo entre Jesus e um pai de família do seu tempo, o filho estava endemoninhado. E ao ler esse relato, temos a impressão de que o homem que pedia a cura do filho considerava a sua fé insuficiente para receber o milagre. E às vezes, assim, nós nos vimos sem fé, né? Acha que é insuficiente a nossa fé. Mas a gente tem que dizer: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Aumenta a minha fé. Então, vamos ser humildes, que o Senhor, Ele nos atende. Amém? Então, oramos e chegamos aqui à conclusão. Pratiquemos a doutrina da palavra de Deus sobre a oração e sua eficácia. Oremos de forma confiante, submissa e humilde. Então, aqui nesse estudo, nesse momento, eu espero ter passado algo para vocês que vocês possam entender. E se caso venha haver alguma dúvida, haja dúvida sobre o tema, você pode nos deixar a sua pergunta. Nós iremos lhe responder com toda certeza. Mas não desista. Continue persistindo. Ore. Busque ao Senhor. Amém.